você não se importa, eu vou fechar a A câmera. câmera, tá bom. Como a inscrição foi um pouco em cima, estou aqui ainda desconectando de algumas reuniões aqui, tá bom? Sem problema. Fiquem à vontade, Carlos, também, se vocês quiserem. Não, eu tô aqui. Já me planejei. Mas, por favor, me interrompam, né? Não, pode deixar. Momento. Se vocês quiserem fazer um comentário retroativo a outra Tá sessão, que encaixe nessa, não tem nenhuma frescura aqui, né? Um grupo não, tranquilo. não reduzido, mas é um grupo controlável, né? Nós estamos um total de 13 pessoas nessa turma, tá? Nem todo mundo consegue agenda, então normalmente você tem realmente uma média 3 ou 4 pessoas que conseguem acompanhar, né, ao vivo. Tem condições de acompanhar naquele dia específico, né? O único que tem que estar sou eu, né? Aparentemente. Aparentemente. Então, vamos lá. Deixa eu fazer um famoso compartilhamento. Boa tarde a todos. A sessão número 2, né, de 12 sessões do programa. Lembrando sempre, então, que vocês faz parte do programa o direito a ligar para mim a qualquer momento, tirar dúvidas, que não são clientes regulares, né, de consultoria. Né? Obviamente, quem já é cliente já tem a oportunidade de, na sequência, já aplicar, né, os conceitos. Quem não se sinta nem um pouco inibido em me ligar por WhatsApp ou marcar uma reunião, tá? Eu tenho o Calendly, tá? Eu já passei por e-mail para vocês, vou continuar passando. O Calendly permite agendar sem me consultar. Tá? Você checa a minha disponibilidade. Guilherme, boa tarde. E vocês conseguem, então, me conversar comigo. A reunião é um direito do programa, tá? Essa sessão nós vamos ver hoje, ainda é uma visão estratégica e de conjunto. Tá? Nós não vamos entrar em nenhum risco específico, a não ser como exemplo. A grande pergunta que a gente vai tentar responder, qual é a melhor forma de catalogar riscos, se é de baixo para cima, do lado para o outro lado, de cima para baixo, né? Eu vou colocar a minha experiência. E sempre nós vamos nos colocar numa posição de um indivíduo que observa a empresa de algum ponto de vista razoavelmente isento. Né? Todos nós, pelo que eu pude apurar, ou somos consultores, ou somos gestores dentro de uma empresa com um olhar de segunda linha, principalmente, né? Gestores de risco, às vezes compliance também, auditoria interna, né? Então sempre tem essa visão, conhecem bem esse perfil de observador da empresa, tá? Então, eu vou me colocar sempre nessa posição. Né? Se houver algum gestor operacional, o cara que está querendo resolver um problema específico, nesse início poderia ficar frustrado, eu acho que não é o caso. Mas, eu queria resolver o meu problema específico. Me liga. Se tiver esse problema, me liga. A gente conversa o problema específico. Mas é uma visão de floresta ainda, nós estamos olhando para uma empresa, poxa, eu tenho que intervir na gestão de risco dessa empresa. Por que eu falo em intervir? Porque você não vai criar a gestão de risco da empresa, ela já existe já, tá certo? Toda e qualquer empresa, né? Essa foi uma frase que vocês vão me ouvir repetir muito, ela já tem gestão de risco. A pergunta é se a gestão de risco é boa ou não, só isso, ou seja, se ela ajuda a tomar decisões inteligentes ou não. Se ela não ajudar a tomar decisões inteligentes, ela não serve para nada, né? Porque já existe a gestão de risco natural. O que a gente quer é intervir na gestão de risco natural, trazendo estrutura, trazendo conceito, trazendo, né, formas de pensar que melhoram a decisão feita de forma intuitiva e natural. Só isso. Né? Então, nós estamos ainda nesse papel de observador da floresta, e não de uma árvore específica. Sendo assim, deixa eu retornar um pouco. Compartilhar minha tela. Existe um defeito aqui no sistema que quando eu compartilho, normalmente a minha imagem sai, mas é mais no Teams. Acho que o Wix, deixa eu só lembrar como é que é. Aí eu continuo, estão aparecendo na câmera.
E agora vocês estão vendo o aplicativo que eu uso para aula, né? Que eu acho o aplicativo bem superior ao PowerPoint, na minha opinião. Ok. Então, hoje nós vamos falar o seguinte, como que eu, nessa posição de observador, entendo as incertezas da empresa e catalogo os riscos. Né? Que nível que eu catalogo? Catalogo todo e qualquer risco que encontrar pela frente, eu uso que tipo de sistema de cadastramento, registro, né? Porque é uma ansiedade normal no início de um processo de intervenção em gestão de risco, você querer sair jogando, fazendo uma planilha. É normal isso, porque é o padrão de ouro, né? É o que todo mundo está acostumado. Você fala, eu quero gerar uma planilha, cara. Eu quero entrar no sistema lá e mexer no sistema que já existe. Quero usar o aplicativo, muito comum essa demanda para mim. Pô, nós compramos um aplicativo e não estamos usando. Eu quero implementar o aplicativo, quero trazer do que está em tabelas, em matrizes de risco espalhadas pela empresa e trazer por aí. Mas é o grande momento, então, de você falar, pô, mas eu estou realmente olhando para as incertezas que interessam no nível mais alto, no nível estratégico, ou eu estou só catalogando o que as pessoas acham que são as incertezas da empresa. Né? É um pouco dos dois, claro, você já tem um conhecimento implícito dentro da empresa de quais são os riscos da empresa, que você quer trazer, eventualmente, uma visão diferente, alguma novidade, e entender, compreender. O que nós vamos fazer para entender a empresa, do ponto de vista de risco? Esse é o tema de hoje. Tá? E na sessão passada, eu terminei falando da importância, né, de você ter riscos sempre relativizados a algum tipo de benchmark, que esse seria um ponto muito insistente dentro do programa, e que a gente sempre estaria se perguntando, quando estivesse avaliando algum risco, qual é a minha referência? Não existe risco absoluto. Risco sempre será relativo, pois é uma questão também psicológica e cultural. Né? Foi uma criação, é uma abstração do ser humano para o fato de que ele não entende exatamente o futuro. E ele criou, então, abstração matemática, abstração lógica, abstração conceitual, para lidar com essa incerteza, né? Tanto para si próprio, né, como raciocínio, quanto principalmente para a conversa entre vários seres humanos. Como é que a gente coloca pingos nos is e pontos e vírgulas, etc., para conversar sobre uma incerteza que está à frente, sem ser simplesmente por palpite, né? Mas com uma coisa mais bem estruturada. Então, eu terminei aqui a última sessão, e eu falei, olha, nesse momento, a tendência da gente é sair para um risk register. Né? É um termo muito usado, vou continuar usando, uma tabela, um cadastro, um catálogo de riscos. O Risk Register, vejam bem, ele não é um dicionário de riscos. Né? O dicionário de riscos é a classificação que você usa para encaixar um determinado risco numa determinada categoria. Então, as empresas, os consultores têm essa tendência, que é justificável, nós vamos explicar por que existe isso, de colocar as coisas em determinados baldes, né? Cada coisa dentro de um determinado recipiente que faça sentido. Isso é um dicionário de risco. Outra palavra que se usa é ontologia, taxonomia. Agora, o Risk Register são os riscos da empresa, é para aquela empresa. Um dicionário de risco eu poderia usar, por exemplo, dentro de um grande grupo empresarial, poderia usar o mesmo dicionário de risco para todo mundo, para ter um certo ponto comum, um padrão de classificação. Né? O Risk Register não, ele é específico. E esse termo Risk Register, ele pode ser usado em qualquer nível hierárquico que você estiver analisando o risco. Então, tem o Risk Register da empresa, eu tenho o Risk Register do grupo ao qual a empresa pertence, eu tenho o Risk Register da unidade de negócio dessa empresa, eu tenho o Risk Register de um projeto, eu tenho o Risk Register de um processo,
eu tenho risk register de um sistema de informação e assim por diante. Eu posso ter um risk register no nível que eu quiser, de uma célula de trabalho da unidade A, eu deixo no nível que eu quiser, ok? E em nenhum momento nós vamos afirmar aqui de que é necessário ter um único risk register. Muito pelo contrário. Essa tendência de querer colocar tudo no mesmo lugar, um único risk register, é riscocentrismo. É você achar que o mundo gira ao redor dos riscos, tá certo? E não que os riscos fazem parte do fluxo natural dos negócios, né? Naquele rio lá que a gente mostrou, natural dos negócios. O risk register é uma tentativa de organizar uma informação que, quando você usa ela, você precisa ter prudência, cautela, porque você está centralizando, girando o seu universo ao redor de riscos, não ao redor de decisões. Então, vamos ver na prática o que isso significa hoje. Tá? Vou te falar um pouco dessa teoria aqui, a teoria XYZ. Né? Essa teoria ela foi criada, na verdade, pelo Nassim Taleb. Eu não sei se vocês conhecem esse Deus que é o Nassim Taleb, né? Ele é uma divindade para mim, porque o cara é muito genial. Às vezes ele é indigesto, as teorias dele são indigestas. Os livros dele são muito bons para quem gosta de filosofia, uma leitura mais cabeçona, né? Aquela leitura. Então, eu recomendo muito para quem realmente quer entrar numa viagem assim, astral nessa área. Tá? Ele ficou famoso por um livro chamado O Cisne Negro. Nassim Taleb, ele escreveu logo após os eventos lá de 2008, a crise financeira, ele escreveu esse livro e matou assim, né, o tigre com um tiro no coração, porque ele descreve muito bem os equívocos que ocorrem nas instituições financeiras e no governo, na administração pública, que induzem as empresas, os bancos, etc., fazerem uma besteira enorme, como foi a crise de 2008. E, segundo ele, não é uma besteira criada por um cisne negro. Por isso que o livro chama Cisne Negro, ironicamente. As pessoas usam muito esse termo, mas acho que muita gente não sabe que o título do livro é irônico. Né? O cisne negro significa alguma coisa que não tinha como prever. Né? Por exemplo, por que ele falava isso? Porque os europeus achavam que não havia cisne negro. Nunca tinha se visto um cisne negro na Europa. Só quando o pessoal começou a viajar para a Austrália, né, os ingleses principalmente, onde existe uma população bastante razoável de cisnes negros, dentro da evolução natural lá na Austrália, né, e que o pessoal falou, olha, existe cisne negro. Né? Então, não é o fato de você nunca ter visto que não existe. E a desculpa dos bancos que afundaram na crise de 2008 é que aquela crise era um cisne negro. Era uma coisa imprevisível, não tem como você se proteger de uma coisa que você não conhece. E o Nassim Taleb provou muito bem que é um bullshit isso aí, que era previsível que os mecanismos de incentivo da administração pública e da administração privada dos bancos levou a uma determinada situação em que o risco ficou tão escondido por produtos sofisticados tal e os executivos ficaram tão distantes da equação de risco que eles não é que eles desprezaram, eles não estavam mais percebendo, estavam imunes ao que estava acontecendo. O Nassim Taleb criou a teoria XYZ, ele não chama desse jeito, eu chamo desse jeito, é uma maneira que eu tenho de expressar a teoria do Nassim Taleb. Ele chama a teoria do f de x, que é um pouco complicado para ouvidos não matemáticos. Então, eu uso teoria XYZ. Por quê? O Nassim Taleb fala o seguinte, o CEO do banco que quebrou lá, do Silicon Valley, do Lehman Brothers em 2008, então, os bancos que quebraram aí, seguradora, AIG e outras instituições financeiras que passaram apuros, né? Eles estão ligados no X, que é o impacto
eu quero saber quanto eu tenho aí exposto. Isso aqui é a exposição da empresa a um risco, né? Qual é o impacto financeiro, né? Então eu falo, olha, nós fizemos aí uma modelagem, né? E o nosso valor em risco, no intervalo de confiança de 90%, é de 10 bilhões de dólares. Mas a probabilidade é muito baixa, por causa de, ok, então eu durmo tranquilo, né? Eu só estou recebendo a informação sobre X, tá certo? Porém, X é só uma consequência. X seria a face visível de um iceberg. Aquela figura do iceberg é muito usada em gestão de risco, né? As pessoas mostram o que você está vendo na ponta é só a ponta do iceberg. Você tem que entender o iceberg, se você quiser gerenciar, tá certo? Ele diz assim, se X nunca ocorreu, ou seja, é um cisne negro, entre aspas, tá? E X é função de Y, ou seja, X ocorre por conta de Y. É a causa, é o provocador do impacto, tá certo? Aí eu estou chamando aqui então Y do disparador da manifestação de X. É algum evento que, quando ocorre, ele desestabiliza um determinado sistema e você tem uma consequência positiva ou negativa. É aquele grãozinho de areia a mais em cima do monte de areia que faz o monte desabar, certo? É o disparador. Só que Y ele é induzido por uma condição existente. A gente conhece muito isso em segurança no trabalho, a gente estuda isso, essa sequência. A gente chama de acidente, ato inseguro e condição insegura. Não sei se vocês lembram dessa terminologia. Então, X é o acidente, é o dano causado pelo acidente. Alguém sofreu perda de saúde ali, de alguma forma, a empresa sofreu os danos da ausência da pessoa, tem que pagar a indenização, etc, etc. O Y é o ato inseguro, já que você precisa do ser humano para ouvir o acidente. E o Z é a condição insegura, que também é necessária. É a mesma teoria do fogo, né? Eu tenho incêndio, faísca, oxigênio e combustível. Eu preciso dos 3 antecessores para ver fogo. Tá certo? É a mesma coisa, igualzinho, é o mesmo raciocínio. E o Nassim Taleb mostra que isso funciona muito bem em qualquer estrutura de risco. Mas ele olha principalmente com o olhar financeiro, né, o Taleb. Tá? Então, os livros dele são um pouco indigestos para as pessoas que não têm uma base econômica mínima. Né? Diz o seguinte, o fato de X nunca ter ocorrido agrava a sua visão do risco, porque você fica automatizado mentalmente achar que o risco não existe, porque ele nunca ocorreu. Ou ele ocorreu raramente, ou ele ocorreu em outro lugar que não aqui. Então você fala assim, ok, então como é que eu avalio um impacto X, né, uma consequência X, se ela nunca ocorreu? Como é que eu meço isso? Aí, esse é o ponto nevrálgico da gestão de riscos, e é por isso que os gestores de primeira linha precisam de ajuda de vocês. Por quê? Porque boa parte do nosso trabalho é entender essa equação, que é simples do ponto de vista conceitual e é difícil em determinadas situações na prática. Por que é difícil? Vamos lá. Não sei se vocês lembram desse termo da estatística, correlação. Correlação, muitas vezes, é produzida por causalidade, mas tem uma diferença grande entre os dois. A correlação de Y com X, ela existe se houver uma função entre os dois, houver uma amarração entre os dois. Y é função de X, matematicamente falando. Não necessariamente X é causado por X diretamente, mas eu consigo amarrar os dois matematicamente. Eu digo que existe uma correlação entre os dois. E eu faço um monte de teste de Y e vejo quanto dá X, Y, quanto dá X, quanto dá X, quanto dá X. Eu tenho um monte de parzinho de Y, X, eu posso descrever isso matematicamente, graficamente, inclusive. Fala, olha, essa é a função, né, que caracteriza
X, né? Certo? Na verdade, eu estou pondo o Y no eixo X e o X no eixo Y, só para confundir um pouco a cabeça de vocês, né? Tá certo? Eu poderia fazer isso ao contrário, também dizer que X é função de Y, né? Vamos fazer isso aqui para simplificar, vai. X é função de Y. É mais fácil. Tá? De qualquer forma, a correlação é a mesma, né? Tanto faz fazer assim com o gráfico, ou assim com o gráfico, eu tenho uma correlação entre os dois, tá? Ou seja, para cada variação de Y, eu tenho uma determinada resposta de X. É isso que determina uma correlação. Não necessariamente eu determino a causalidade, de novo. Né? Então, eu falo assim, olha, choveu pra cacete em Taubaté hoje. Tá? E a chuva de Taubaté causa o alagamento de determinadas avenidas, certo, Carlos? Aí eu afirmo o seguinte, existe uma causalidade. Só que antes eu preciso estudar se é causalidade ou correlação. Pode ser que tenha alguma coisa no meio. Na verdade, o que acontece? Choveu muito, tem umas galerias que estão entupidas, essas galerias podem transbordar, e ao transbordar, eu tenho o alagamento das avenidas. Tá certo? Então, existe uma correlação entre chuva e alagamento. Mas no meio eu tenho outra variável. Isso não me impede de traçar uma curva, né, matemática entre alagamento e chuva, porque os dois têm correlação muito forte. Tá? Aí eu posso falar o seguinte, tem mudanças climáticas acontecendo que estão causando uma condição, ou seja, eles estão induzindo mais chuvas. Está havendo uma mudança no clima de Taubaté, de São José dos Campos, de Jacareí, seja lá de onde for, no mundo inteiro. Tá certo? Está mudando o regime de chuvas. Então, eu tenho uma função z, tá certo? Que é a função agora de y é a função de z, certo? E agora vamos mudar aqui a... Eu posso dizer que x é igual a uma função de z. A coisa pode começar a ficar complicada, é isso que eu queria mostrar, né? Sem mexer com a cabeça dos não matemáticos, né? Mas eu tenho aqui o seguinte, né? Só explicando. X é função de y, que é o provocador, o disparador. Alguns chamam de causa primária, outros chamam de causa aguda, causa imediata. Né? Então, no reino da não conformidade, por exemplo, a gente usa o termo não conformidade próxima, não conformidade imediata. Quer dizer, é algo que está disparando a manifestação do evento. Tá? Então, se y é função de z, que é o indutor, então x é função da função de z. Então, conforme eu vou introduzindo mais fatores, e vão ficando mais distantes esses fatores do x, que é o que me interessa no final, que é a minha exposição, começa a ficar complicada a matemática desse troço. Né? Então, a gestão de risco, quando eu entro nesse tipo de discussão, não é trivial. Jamais tratem com... Então disse que é fácil, você faz uma tabela lá, avalia, não é. Você tem que entender a sequência das coisas, tem que entender o que está correlacionando com o quê. Tá? Sempre, então, lembrando que quando eu falo correlacionando, eu não estou dizendo necessariamente que é uma causa direta. Para complicar mais ainda, pode haver mais fatores envolvidos. Então, eu posso ter Z1, Z2, Z3, Y1, Y2, Y3, e normalmente tem. Então, se eu pegar, por exemplo, um determinado projeto de desenvolvimento de um produto novo, farmacêutico, por exemplo. Né? Esse projeto, eu estou interessado no X, que é a exposição desse projeto para o investidor. A empresa está gastando lá 500 milhões de dólares num novo fármaco, num novo medicamento.
quanto desses 500 milhões eu arrisco perder com esse investimento? Depende de... São meus Y, são meus fatores de risco imediatos. Pode não ser aprovado pelo FDA lá dos Estados Unidos, né, pela Anvisa. Pode ser que a gente não consiga produzir com a pureza suficiente para ter produtividade adequada. Então, o que a gente acha que vai de 500 milhões vão virar 30 bilhões em 10 anos, pode não ser verdade. Tá? Nós podemos estar com uma falha de premissas aqui. Tá? Então, não é um fator Y, tem Y1, Y2, Y3. Então, X passa a ser função convolucionada desses fatores. Então, o que significa isso? Né? Vamos complicar um pouquinho aqui matematicamente. Significa que X, na verdade, ele pode ser uma mistura de duas ou mais funções. Um 2 aqui, certo? Y2, Y1, ou seja, eu posso ter YN, até N, certo? Mesma coisa com Z. Ou seja, quando eu faço modelagem, o que eu estou fazendo? Estou determinando esses fatores e vendo qual é a sequência deles e estudando a correlação desses fatores com X. E para entender o Y, eu preciso abrir os Zs, percebe? Então, a modelagem nem sempre é uma coisa trivial. Nós vamos fazer algumas modelagens para vocês praticarem isso, certo? Pergunta que normalmente surge. Na minha cabeça surgiu inúmeras vezes. Se eu não tenho tempo de fazer isso, como é que eu faço? Essa é a minha pergunta que eu ia fazer agora. Você ia fazer, né? Essa aí. Pela sua linguagem corporal. Porque sim, é uma análise, eu não diria complexa, mas é uma análise que você tem que descer, colher informação, analisar, debater a informação, alinhar. Exato. Então, não é uma coisa que a gente consegue fazer com tudo que a gente tem de risco, né? Então... Exatamente. Esse é o ponto, né? A única forma de você usar essa ferramenta, ter a oportunidade de usar a ferramenta de modelagem e análise quantitativa, né? Usando matemática, né? É se você escolher as cerejinhas na árvore. Imagina uma árvore cheia de pera, maçã, abacaxi, e tem uma cerejinha. Lá você vai pegar a cerejinha. O resto você esquece. Deixa como está. Ou avalia de outra forma. Então, eu só consigo escolher a ferramenta mais sofisticada se eu tiver consciência que eu vou usá-la de vez em quando. Mas eu preciso entender as ferramentas que estão no meio do caminho, que vem antes. Tá certo? Então, essa é a jornada do programa, tá? Tá. Beleza? É só para trazer um certo receio assim, depois a gente alivia, né? Então, só para deixar gravado, né? Essa linguagem XYZ eu costumo usar muito, porque quando a gente está discutindo o risco, né, o Carlos já teve acho que essa experiência um pouco, eu fico na minha cabeça, isso é X, é Y, é Z, né? O que eu estou querendo saber, né? Certo? Eu preciso conhecer os três, porque eu não consigo fazer um julgamento de X se eu não entender Y e Z adequadamente. Tá? Então, se eu inverter agora, vamos inverter a ordem, né? Eu quero conhecer uma empresa. E se eu perguntar assim para alguém, quais são os riscos da empresa? O cara falou, olha, nós temos um grande risco aqui na empresa que é perder dinheiro. Falou, esse risco é bom, conheço bem, ele é famoso, né? Legal, realmente perder dinheiro é um risco, né? A gente chama isso de impacto, né? A gente chama isso de impacto, um tipo de impacto, né? Tem risco, tem vidas humanas, tem impacto de imagem, né? É um tipo de impacto. Mas o senhor concorda, a senhora concorda que perda de dinheiro é uma consequência, só não é o risco? Isso não, para mim é risco. Então, se você não tiver isso muito bem embasado, né? Peraí, risco, pela definição da ISO e do COSO, risco não é o impacto, também é o impacto. É que eu tenho que ter as três, né? As três coisas, eu tenho que ter a incerteza, a manifestação e a consequência. XYZ. Então, procura lembrar do XYZ que você não erra, né? Você está falando de X, que é o que te interessa, o dinheiro.
Só que eu não consigo explicar o X se eu não puser o Y e o Z. O que a pessoa vai responder? Bom, mas existem muitos Y e muitos Zs para vários, por mesmo X, que é a perda financeira. Ah, agora você entendeu. Certo? Então eu tenho o Y causando perda financeira, eu tenho outro Y causando perda financeira, eu tenho outro Y causando perda financeira. Ah, bom. Cada um é um risco. Cada um é um risco. Perfeito. Então, estão me entendendo. Se eu quero entender uma empresa legal a fundo, eu tenho que começar do Z para o X. Então, a primeira pergunta que eu me faço é quais são as incertezas que induzem risco na empresa? O que essa empresa decidiu no passado? Que atividade que ela escolheu? Como é que é o modelo de negócio dessa empresa? Onde é que ela está comprando o risco dos outros? Porque a empresa é uma máquina de comprar e vender risco. Tá? Toda empresa, não é só banco. A gente fala isso de banco, né? O banco compra o risco, né? Ele empresta dinheiro para um cara, né? Ele está comprando o risco da pessoa, o risco de default da pessoa, ele comprou o risco. Claro, ele fez isso na esperança que a pessoa devolva o dinheiro, tá certo? Não, mas não é uma pessoa só, são milhares de pessoas. Então, ele vai pela teoria do limite central, né? Ele usa a distribuição normal de milhões de pessoas para extrair lucro dessa curva normal. Ah, legal, entendi. Qual que é a incerteza do banco? O cliente não pagar. Não, o cliente não pagar é manifestação. Não é incerteza. A manifestação já é conhecida, é dada. Eu já perdi dinheiro no passado. O X, num banco, começa até o X do cliente não pagar. Tá? Mas qual é a incerteza indutora? Qual é a condição insegura? Qual é a condição de risco? O banco empresta dinheiro. Ele empresta dinheiro só para quem paga? Não, ele não sabe. Então, essa que é a incerteza. Ele não tem certeza se para quem está emprestando dinheiro vai retornar o dinheiro. Essa é a incerteza. Esse é o Z do banco. Certo? Mas você precisa disso para entender a incerteza de um banco? Não. Eu posso ler no chat GPT lá, eu peço, como é que funciona um banco? Eu peço no chat GPT, ele me desenha até um processo do banco. Quais são os produtos principais de um banco? Crédito, derivativo, carteiras, securitizáveis. Legal. Qual é o risco desse produto? Qual é o risco desse produto? Pronto, eu não conheço nenhum banco. Agora, o que eu estou dizendo é, você não pode ir num banco prestar um serviço de gestão de risco, como eu, como consultor, sem fazer isso. Eu vou falar besteira, vou chegar no banco, o cara vai dar risada na minha cara. Certo? Então, se eu não entender os Zs daquele negócio, eu não consigo ajudar muito a entender o X. Eu não consigo fazer a modelagem. Certo? Vou pegar um exemplo da Embraer aqui. Eu vou usar muito a Embraer. Primeiro, não tem ninguém da Embraer no curso. Só eu. Um ex-Embraer. Tá certo? Segundo, todo mundo sabe como é que produz um avião, assim, mais ou menos na cabeça. Né? E o avião depende do custo do alumínio. Tá? A aeronave depende do custo do alumínio. Então, quando eu assumo um projeto com um cliente da Embraer, o cara fala assim, eu quero 50 aeronaves. O cara da Embraer está chorando de emoção por dentro, né? Não pode revelar isso. Né? Eu quero 50 aeronaves entregues num período de 5 anos, e com essa especificação aqui, esse tipo de assento, com essa distribuição, tá? Legal, com esse tipo de acabamento. Quero que você me faça uma proposta. Você faz a proposta, faz um contrato. Né? Você está tomando um monte de decisão. É aí que o risco da empresa está acontecendo. Tá? Não é no escritório de gestão de risco da Embraer. Eu sei porque eu ocupei esse escritório. Então, não é lá que você está decidindo. Quem está decidindo esse risco é o cara que está fazendo o contrato com o cliente. Tá? E tem um projeto de fabricação de 50 aeronaves. Tá? E a Embraer tem lá a política de aprovação de contratos. Tá? O que é a política de aprovação de contratos? É um grande guarda-chuva, onde você tem
explicado ali, em linhas gerais, os controles que a empresa quer que sejam exercidos sobre os contratos de projeto de fabricação. Eu vou até... Tem mais tipos de projeto lá. Projeto de fabricação, certo? A Embraer tem lá isso lá, tem a política. Eu ajudei a fazer essa política. Ela define os controles, papapá. Ela está dando o tom de risco, né, que alguns preferem chamar de apetite ao risco. Eu já falei para vocês que eu odeio, mas né, é o apetite ao risco. Ela deu o tom aqui nessa política. Tá? Legal. Ela definiu as alçadas, ela definiu quem pode o quê, quem pode não pode. Tá? E a empresa tem uma noção muito boa de que existe um fator Z1, que é a volatilidade do preço do alumínio, tá? Que é um indutor de risco da Embraer. A Embraer sabe que, conforme o preço do alumínio, isso pode ser positivo ou negativo. Então, se eu estou comprado no futuro um lote de alumínio e o preço cair, e eu já combinei um preço anteriormente, eu vou me sentir mal. Tá certo? Eu me senti muito mal, porque o alumínio está valendo metade do que eu contratei. E o oposto também é verdade. Certo? Então, a volatilidade do preço do alumínio é uma premissa de planejamento da Embraer, tá certo? E a volatilidade em si, esse ser abstrato, ele é um fator de indução de risco. Eu gosto de chamar isso de fator indutor, ou melhor ainda em inglês, um risk enabler. É uma palavra que eu vou usar depois no curso. O Z é um risk enabler, ele permite que o risco aconteça. Tá? Se não houvesse volatilidade do preço de alumínio, não haveria risco. Olha, o preço do alumínio é constante no mundo, ele não muda nunca. Tá? É proibido mexer no preço do alumínio. É produzido pela Rússia e o Putin mandou dizer que o preço não vai mudar nunca mais. Ah, legal, então não tenho mais o risco. Tá certo? Não, tem volatilidade, ok. E eu faço contratos. A minha política de aprovação de contrato de projeto de fabricação, ela não diz que quem está comprando alumínio tem que ter uma proteção lá de escalada de preço de alumínio. Escalada é o termo que a gente usa para aumentos anômalos, além da inflação normal, a preço específico daquele insumo. Tá? Teve uma guerra da bauxita lá na Guiana com a Venezuela, lá, e a Venezuela tomou as fábricas de alumínio do estado do Pará lá, e deu uma guerra lá, e nós estamos sem as produtoras de bauxita no norte do Brasil. Tá? O preço do alumínio vai para cá do chapéu. Tá? Risco Z2, ou melhor, fator indutor de risco Z2. O meu contrato não tem precificação para escalada de alumínio, ou seja, eu não medi esse risco, tá? E eu não tenho contrato com o produtor de alumínio, isso daí é o contrato com o fornecedor, que precificou isso. Então, eu não falei assim, olha, se o alumínio subir ou descer, você vai compensar para mim, nós vamos amarrar o preço. Não, ele está aberto, ou seja, a hora que eu for comprar é o preço do dia. Não tem precificação de risco. Tá? É um contrato que tem essa vulnerabilidade, que também é uma vulnerabilidade para o fornecedor. Tá certo? Se o preço estiver baixo, ele vai ter que me vender com aquele preço baixo do dia. Tá? E eu posso brincar de trading, né? Eu posso brincar de preço de alumínio. Pô, compra estoque de alumínio aí, que o preço eu acho que está baixo. Né? Eu acho que é uma hora boa de comprar. Faz um estoque de alumínio. Tá? Então, eu tô fazendo um trading de alumínio. Quando eu estou fazendo trading de alumínio, né, eu estou tendo um fator aí Z2 envolvido. Tá? Então, como analista de risco, que é o meu papel, né, hoje, o especialista, analista, gerente de risco, fala assim, ok, nós temos uma política de aprovação de contrato, porque começa por aí, cara. Pô, eu tenho um lugar que eu tô entendendo a empresa aqui, eu estou entendendo que a gente depende muito de alumínio. Alumínio é o principal insumo da aeronave. Para quem não sabe, avião é feito de alumínio. Agora está entrando muita fibra de carbono também, mas historicamente sempre foi feito de alumínio, com algumas coisas de aço. Né?
Mas o grosso da fuselagem, a asa, etc., é alumínio. Né? Por um motivo muito simples, não enferruja e é leve, basicamente. Tá certo? Bom, posto isso, né, em que momento que eu deduzi que a volatilidade do preço do alumínio era importante? Bom, quando eu li, como é que, lá, ChatGPT, eu não precisei ir na Embraer, tá? Pedi para o ChatGPT, como é que fabrica uma aeronave? A aeronave é principalmente feita de alumínio, vai aproximadamente 30 toneladas de alumínio em uma aeronave. Opa! Eu acordo para esse fato, eu falo, poxa, então o preço do alumínio é um negócio importante para essa empresa, tá certo? Então, essa experiência de acordar para esse fato, ou seja, de ficar sensível a essa informação, ao que eu estou lendo no ChatGPT, no Google, né, no Perínity, Perplexity, sei lá o que for, é que me faz ser experiente ou não. Eu não tenho como passar isso para ninguém. As pessoas que estão aqui na sala são todas muito experientes, né? As que eu estou acompanhando aqui são muito experientes, têm essa mesma capacidade que eu tenho, né, de ler um relatório, ler uma informação de uma empresa e falar: esses caras dependem de alumínio. Essa palavra vai surgir muito ao longo do curso: dependência e concentração. Então, muito do que a gente assume de risco numa empresa vem de ser dependente de determinadas coisas, né? De pessoas, de insumos, de posicionamentos, de comportamentos do cliente, de uma coisa que a gente presumiu. Então, premissa, dependência, concentração excessiva. O alumínio é um problema de concentração. A indústria aeronáutica não consegue discutir o alumínio. Tá? Não dá para discutir o alumínio. Tá? O pessoal está usando fibra de carbono para a asa, já a Boeing já está à frente, inclusive, nesse aspecto. Né? Mas, será que vai dar certo? E aí fica dependente do quê, em lugar do alumínio? Né? Então, tem uma série de coisas que você tem que levar em consideração. Então, o que dispara o risco? O risco aqui está induzido, ele não está acontecendo ainda. Ele está induzido. E ele é induzido por default. Outra pergunta que pode surgir: o fato de eu precificar o risco no contrato, né? Por exemplo, usar um derivativo, um instrumento derivativo associado a esse contrato, ele elimina o fator indutor? Sim. Ele mitiga o fator indutor Z2. Ele não elimina o Z1, elimina o Z2. Como tem uma seta de sequência aqui, já estou fazendo uma modelagem aqui, ó. Eu reduzo o risco. Aí a pergunta passa a ser se essa ferramenta está sendo usada de forma adequada e eficiente. Grau de cobertura, as condições limitantes, etc. Mas se eu precificar o contrato, eu mitigo esse risco. Então, eu começo a controlar o risco na indução. Não é só lá na manifestação. É o controle preventivo. A gente chama por isso de prevenção. Você falou. Aí o cara de compras falou: olha, olhando para trás, tá, retrospectivo, se a gente tivesse feito isso, caro analista, a gente teria perdido muito dinheiro, porque a gente ganhou uma baita dinheiro sabendo comprar alumínio. Eu falei: legal, estou com você e não abro. Quem que decidiu isso? Nós aqui em comitê, nós temos um comitê de suprimentos, participam diretores, etc, etc. E esse comitê de suprimentos decide isso daí. A gente tem mantido essa estratégia, essa abordagem do contrato sem precificação. Só para entender, a palavra precificação significa você quantificar financeiramente um risco e fazer alguma coisa com isso. Segurar, fazer o cliente pagar, fazer o fornecedor pagar, tá certo? Isso é precificar o contrato. Você pode precificar e transferir, precificar e vender, precificar e fazer o outro engolir, tá certo? Pôr no preço. Muito bem. Então, o gestor de suprimentos que eu estou entrevistando, ele fala assim para mim: tem um comitê aqui, ó. Um comitê de suprimentos aqui, tá? É aqui que a gente decide esse tipo de coisa. Olha só essa informação, eu acho muito importante esse conceito, tá?
existe uma tendência da gente, é uma ansiedade de auditor da gente, que trabalha nessa área, de querer descobrir risco e ser o herói. Tá? Ou seja, o meu negócio, eu queria chegar lá no presidente da empresa, nem da empresa, lá do grupo, o CEO do grupo, tá? Chegar para ele e falar, olha, peguei um risco. Cara, você nem imagina a cagada que os caras estão fazendo, tá? Eles estão deixando o contrato de alumínio aberto, porque eles querem ganhar dinheiro com alumínio, tá? E isso tem uma exposição para a empresa. Porque se virar o vento, a empresa pode ser pega de calça curta, o vento vai bater embaixo, vai esfriar, tá? E vocês vão ver que é bom para todos. O CEO da empresa vai falar, chama o diretor mundial de suprimentos que eu quero conversar com ele. Fica aí, como é seu nome mesmo? Nutini, tá bom, fica aí. Fica aí que eu vou chamar o diretor mundial de suprimentos. Ô, Johnny, você está sabendo? Claro. Você sabe que tem esse risco? Sei. Vocês já calcularam a exposição? Já. Tem uma consultoria que ajuda a gente a olhar essas exposições, porque a gente trabalha com o preço do alumínio. E tem ganhado muito dinheiro com isso, aliás. Tá? Você falou com o Nutini? Não, o Nutini não falou para mim essa preocupação dele. Falou, Nutini, você está entendendo o seu trabalho? Eu não sei se você percebeu que você está saindo um pouco do trilho aqui, né? Porque eu estou te pagando para você olhar o processo de gestão de risco e não o risco. Tem gente olhando, tá? Eu pago esse cara aqui uma fortuna, bem mais que você, aliás. Eu pago uma fortuna pro Johnny aqui para ele ficar de olho nesse tipo de coisa. Tá? E se você acha que ele não está trabalhando direito, fala com ele. Aliás, você está despedido. Bom, não aconteceu comigo, é só uma ficção, tá certo? Mas isso significa o seguinte, o gestor de risco ou analista de risco, ele não entendeu direito a função dele. Porque eu não tenho como julgar todos os riscos da empresa, é impossível. Eu não tenho essa base técnica e empresarial. Nem sou pago para isso. O que eu posso falar é o seguinte, tem um comitê de suprimentos, vocês estão registrando essa decisão? Aonde? Mostra onde você calculou a exposição e onde vocês registraram. Mostra para mim. Tá? Mostra a política. Mostra para mim como que você interpretou a volatilidade baseada em histórico, se olhou para frente, olhou para trás, a volatilidade do preço do alumínio. Esse Z1 aqui, como é que vocês estudaram isso aqui? Tá? Cara, eu estou preocupado não com o risco em si, eu estou preocupado em como eles estão calculando o risco ou analisando o risco. Aí o cara fala para você, não, é só qualitativo, é no feeling, a gente é experiente aqui, a gente... Ok, beleza. Eu vou formar uma opinião sobre esse processo, estou olhando um processo, não estou olhando o risco. O analista de risco, a última coisa que ele tem que se preocupar é com o valor de X. Porque ele não entende lufas do valor de X, ele entende do processo. Qual é a tolerância? O que é uma exposição boa para você? O que é uma exposição ruim para você? Tá? Então, por exemplo, eu tenho alguns clientes de geração de energia elétrica, que é outro tema que eu gosto muito, produzem energia elétrica, tá certo? Que eles têm trading de energia elétrica. O cara é bom pra cacete, os caras são bons pra cacete de mercado de energia elétrica. Todo operador de energia elétrica aposta no mercado de energia elétrica, porque tem um mercado diário, tem um balcão de energia elétrica, tem preço, tem opções, tem um mercado extremamente sofisticado, né? Tem uma bolsa coordenada lá pela CCE, então, se você perguntar para um cara da área comercial de energia elétrica, você sabe qual é o grau de exposição da empresa? Ele olha para o outro e fala, de onde veio esse cara, hein? Claro que eu sei, pô. Você está fazendo o quê aqui? Eu sou pago para isso, pô. O senhor estudou a tolerância ao risco da empresa? Claro que eu sei, pô. A gente apresenta isso para a presidência da empresa toda semana. Nós estamos falando de milhões e milhões e milhões de reais. Então, o que você vai mexer nesse processo? Não vai mexer. Você vai dizer que a sua preocupação com esse processo é baixa. Tá certo? E vai deixar isso. E essa é a análise que eu quero fazer, não do risco. Tem gente que olha, pergunta para o cara, qual é o risco de mercado de energia elétrica? O risco é alto, porque se o cara errar na análise, o pessoal de trading,
eles podem expor a empresa a milhões, 20 milhões, 30 milhões de reais numa tacada, um aumento aí de uma baixada de preço aí, que é contrato futuro, e tem que, né, pá. Aí você fala assim, então o risco é alto, qual a probabilidade disso acontecer? É média. A gente tem bons controles, tem um modelo aqui, a gente segue, mas é média. Eu conheço história de empresa que quebrou porque não soube gerenciar a Enron, por exemplo, né? Tratou isso de uma forma inadequada. Ah, tá, então vou botar aqui, tá bom para você, vou botar amarelo e vermelho. Amarelo de probabilidade e vermelho de impacto. Tá bom. Legal. Aí quando eu vou apresentar a minha análise, amarelo e vermelho vai estar lá em cima no mapa de calor, certo? Aí o presidente da empresa falou, pô, mas eu invisto uma fortuna em salário de nego aqui com PhD de matemática, de engenharia elétrica, não sei mais o que, pô, para estudar essa porra. Os caras ficam o dia inteiro modelando esse negócio e tem que dizer que é amarelo e vermelho. Quem falou aí que é amarelo e vermelho? Nutini, quem falou para você que é amarelo e vermelho? Deixa eu ver aqui no meu livro. Eu já estou suando, né? Já, nessa hora tá uma pizza aqui, né? Já tô nervoso. Peraí que eu anotei aqui, hein? O Pedro ali, ele, do dia tal, nós vimos que era amarelo e vermelho, dentro do critério de risco da empresa, tá? Que o impacto é acima de 10 milhões, probabilidade é mais do que 1% de acontecer, e a gente viu que tinha história de empresa. Ô Pedro, probabilidade amarela para isso aí, cara, por que eu pago vocês? Não, eu falei isso por causa do critério que ele falou. Mas a probabilidade, eu espero que seja baixa, a gente trabalha para isso. Bota verde nessa merda. Olha que discussão ridícula. Que discussão ridícula. A empresa não está ganhando nada com isso, não está mudando nenhuma decisão, está mudando de amarelo para verde que o presidente estranhou. Agora melhorou, nós baixamos o risco. Pior que tem cara que faz estatística de redução de risco por causa disso, baixou de amarelo para verde. Baixou porra nenhuma, você não entendeu o processo. Tá certo? Então, eu quero que vocês entendam o meu ponto de vista, né? De que o analista de risco ele entende esse processo aqui, não o valor de X. Agora, ele pode afirmar o seguinte: se o valor de X for superior à tolerância, vocês têm um problema. Né? Você falou que a tolerância, seja um benchmark, seja um threshold, ou seja uma premissa de planejamento, você falou que tinha uma tolerância, que não pode estar exposto em mais de 10 milhões de reais a 90% de confiança. E você falou que está exposto a 20. Não está errado essa porra. Não, a gente está acima da tolerância mesmo. Ah, vamos ver a apresentação que você fez para o board desse RIP, porque você está acima. Eu não sei julgar, pô. Eu só sei julgar número. 20 é maior que 10, pô, na minha terra, tá certo? Então, esse é o ponto. Será que esse processo está funcionando? Vocês estão respeitando a política? Não, essa política precisa revisar. Ah, então você começa a chegar aos problemas reais de gestão de risco, que estão principalmente na indução. Porque quem criou essa porra não foi a escalada do custo de alumínio. A escalada do custo de alumínio é uma coisa previsível. É o fato de eu estar trabalhando com preço de alumínio aberto no meu sistema. Esse é o fator indutor, certo? Então, a ação, aqueles planos de mitigação lá, o que o pessoal põe lá? Para passar de amarelo para verde, é conversar com o doutor não sei quem para confirmar, revisar não sei o quê, não dá em nada. Eu quero ver o plano de ação é o seguinte, baixar essa exposição conforme a política de aprovação de contrato e a determinação do comitê de suprimento. Esse é o plano de ação. Deixa eu ver se eu entendi. Estou dizendo que você está violando a tolerância. Eu quero que vocês revisem não o contrato, eu quero que o comitê de suprimentos confirme que mudou a tolerância para 20 agora, e não 10. Tá? Eu quero que revise essa violação aqui, pô. Está dentro do apetite de risco da empresa ou não? A volatilidade não vai mudar.
A Embraer, mesmo comprando muito alumínio, ela não tem condições de interferir no mercado de alumínio. Está fora do poder dela. Tá? Isso aqui não vai mudar. Tá certo? Então, o problema está aqui, nessa sequência aqui. Tá certo? Então, voltando atrás, eu não vou consultar, entrevistar, quando eu estou fazendo essa intervenção na empresa geral, eu não vou entrevistar o comprador que sabe quanto é X. Não me interessa. Eu quero entrevistar o cara que responde pelo comitê de suprimentos. Ele é o meu cara, ele é o cara que eu quero conversar. Tá certo? Não sei se ficou claro, Carlos, Daniel, estão ao vivo. Não sei se ficou claro. Uma questão que eu colocaria aqui, Marco, onde eu busco intervir em termos de, vou dar um nome meio clássico aqui, a causa raiz. Quer dizer, eu vou tentar parar esse processo que vai escalando e vai subindo até causar um X. Aonde tem que estar o meu foco prioritariamente, se eu puder trabalhar? Eu vou trabalhar no Z, eu vou trabalhar no Y, porque ele se torna mais realista, porque a gente sempre tem aquela questão de que quanto mais longe eu estou de uma consequência, né, mais difícil é para vender para as pessoas, porque ela fala assim, cara, eu tenho tanto problema na minha mesa, você está me trazendo uma coisa que está a 20 quilômetros de distância que nem aconteceu. Cara, você está sem trabalho? Né? Então, o problema é esse, né? Na realidade do cara que está, porque a gente sabe que no final, né, tudo isso tem que chegar no processo decisório que está no pessoal da linha de frente, né? Então, que está aqui, né? Que está aqui. Aqui tem alguém contratando, né? Isso. E aqui está revisando a política, né? Isso aí. Né? Então, é mais ou menos isso, quando eu estou tentando colocar isso dentro de uma realidade empresarial, né? Que às vezes até uma empresa global é um pouco mais complexa, que tem decisão que escala até para fora do próprio país, Brasil, né? Então, eu estou tentando encaixar isso no caso da Vestas, né? Da Vestas. O processo é muito parecido, mas, aliás, esse exemplo serve para Embraer, Vestas e todas as empresas, grandes empresas de manufatura por contrato, né? Por contrato, né? Que não é produto para consumidor, serviços a consumidor, mas por contrato. Sim. Eu dei consultoria para a Logicalis, que é uma empresa que faz contrato de prestação de serviço de longo prazo, de TI, né? Operação de rede, etc. É a mesma coisa, só que é a escalada de custo de outra coisa, né? Mão de obra, ou seja lá o que for. Então, o processo é o mesmo, né? Nós estamos partindo da premissa da sua pergunta que existe uma violação da tolerância. Uhum. Perfeito? Sim. E a palavra tolerância é horrível, tá? Vocês vão ver que eu uso muito os três sinônimos. São três cases de tolerância. Benchmark, threshold, né? Ou premissa. Certo? Nesse caso aqui, é uma premissa, está orçado. Tá? Por quê? Tem um contrato prévio. O contrato prévio tem um orçamento do preço do alumínio. Tá certo? E eu fiz o contrato com o provedor de alumínio aberto. Ou seja, ia comprar em lotes ao longo de... são 50 aeronaves, 5 anos de produção. Eu compro quando eu precisar, tá certo? Eu não vou comprar todo o alumínio agora, vou esperar baixar o preço e assim por diante. Estou tomando essas decisões no dia a dia. Perfeito? Quando eu faço a exposição, e aí entra a situação seguinte: o analista de risco, ele pode estar fazendo uma análise mais bem feita do que a original, que é o que acontece normalmente, né? Você sabe bem disso. Então, você se detém nesse problema, você fala assim, vocês não estão calculando direito a exposição, o rabo do cachorro. O X é o rabo do cachorro, certo? O X é, depois de fazer o que eu tenho que fazer para controlar esse negócio, né, é quanto sobra lá à disposição, tá certo? Então, assim, vocês não estão sabendo calcular. Eu fiz um recálculo aqui, e esse rabo de cachorro é maior do que o tolerado nas políticas da empresa, tá? No caso, o próprio orçado. É o meu benchmark, é a minha tolerância, certo? E é um valor que ultrapassa a sensibilidade material da empresa, que me é dada por diversos critérios, né? Financeiros ou humanos. Olha, o critério financeiro da empresa é que qualquer coisa que
tenha exposição residual superior a, né, sei lá, 50 milhões de dólares, em termos corporativos, é sensível. Então, você tem aqui o seguinte, uma probabilidade mais do que a razoável, ou mais do que a esperada, tá certo? De ter um impacto superior à tolerância da empresa. Eu vou dedar. Eu acho que essa é a resposta que você vai falar sim. Por motivos que o Carlos dominou ao longo da carreira. Isso aí. Você não vai dedar. Você vai ser polido, né? Você vai falar, doutor Peterson, né? Veja bem, né? Violação é uma coisa que eu tenho que comunicar, né? Violação superior à tolerância. Né? Então, eu vou levar ao comitê de suprimentos, por exemplo, que é a instância de decisão. Eu acho que você tem que ir na instância de decisão. É onde isso foi decidido, onde é que isso foi decidido que está ok? Porque pode ser um equívoco. Vamos trabalhar como sendo um equívoco de cálculo de risco, tá certo? E não má vontade, ou fraude, ou seja lá o que for. É um equívoco. E eu quero expor meu ponto de vista. Eu muitas vezes fiz isso, Carlos, e me provaram que eu calculei com alguma premissa. Ou seja, nessa análise da tolerância, eu errei alguma premissa ou me passaram errado. Ok. Por exemplo, a volatilidade do preço. Que falou, mas nós temos um contrato, vocês não estão sabendo, com o fornecedor, lá o Brás, sei lá, do Pará, que está ligado ao preço da bauxita, não ao alumínio, mas ele sela as pontas de risco para nós e para eles. Tá? A gente trabalha numa banda. Eu não sabia disso. Ok. Mas o comitê de suprimentos tem que saber. Então, quando eu levo para a instância de decisão acima do X, que zela por X, porque a gente tem que ter na mente o seguinte, alguém está zelando por X e alguém em Z. A posição Z. Tá certo? Então, eu vou nessa instância. Portanto, quando eu entrevistei para olhar minha gestão de risco como um todo, né, quem que eu vou entrevistar? O responsável pelo comitê de suprimentos, que é ele que vai falar, nós decidimos dessa forma, tem esse processo. Tá? Então, é ali que eu tenho o conhecimento suficiente para me explicar a modelagem, seja ela mental ou não. Agora, Marco, o risk owner, corrija se eu estiver errado, eu tenho a percepção de que ele entende melhor do X, né? Ele sabe do que vai acontecer e tal. Aonde entra esse suporte? Owner, o risk owner, é ele que teria que fazer ir dissecando até chegar nos Zs. É o problema da Vestas, né? E era da Embraer também. A Embraer tinha a mesma situação da Vestas, tá, Carlos? Ou seja, o risk owner aqui na visão de X aqui é o gerente do projeto de fabricação. Okay. Então tem um cara da produção da Embraer que está olhando esse contrato em termos de execução. Então ele está com o X no radar dele. Por quê? Porque ele entrega o projeto todo, não só o alumínio. Ele entrega o projeto todo. Tá? Então tem uma transversalidade entre o risk owner de X e o risk owner de Z. Sim, e não existe, esse é que é o problema. As empresas não enxergam isso. E a ideia aqui é fazer você enxergar em algum lugar. Nós vamos discutir isso. Tá? Ok. Mas tá claro? Então você tem dois risk owners. O que sofre o X e o que decide, que é o decision owner. Para mim, o mais importante é o decision owner. Porque é ele que induz o problema. Tá? Então pode ser que eu perceba X primeiro e desça. Pode ser que eu enxergue Z primeiro e avise o cara que está olhando X. Ok. Mas esse exercício você tem feito brilhantemente na Vestas, eu estou acompanhando, tá certo? De como que eu crio essa transversalidade, né? Isso é bem complicado, porque bem complicado. Além de levar conhecimento, tem que colocar isso no ponto de decisão. E aí... a responsabilidade, né? Porque, na verdade, esse cara está só sofrendo, cara. Ele está só levando
Ele está levando pelos outros, entendeu? É isso aí. Por quê? Porque não foi ele que decidiu o preço do alumínio. Não foi ele que fez o contrato. Quem fez o contrato foi o pessoal foi esse cara aqui. Não, tá perfeito, tá perfeito. A vida é complicada nas empresas. A vida não é justa. Não é justa. A vida não é justa. Você sempre fala isso, eu concordo. A vida não é justa. A vida não é justa. Takeaway dessa mini sessão aqui é o seguinte. Na sua cabeça, cuidado para não misturar X, Y e Z. Tenha sempre isso em mente. Onde eu tô aqui? O que é X, o que é Y, o que é Z? Tá certo? Nós vamos precisar classificar corretamente quando cadastrar os riscos. Tá? Um risco é um conjunto X, Y, Z. Então, quando a gente fala o risco, é X, Y e Z juntos. É uma sequência. Tá? Não é o custo do alumínio que saiu fora do orçado? Essa é a consequência. Não é porque escalou o custo, essa é a manifestação. Mas não é porque a empresa tem contrato aberto, é S ou Z. Agora, como é que você descreve esse risco? O custo está acima do projeto, está acima do orçado. Bom, e daí? Por quê? Porque escalou o custo do alumínio. Por quê? Porque nosso contrato é aberto. Certo? Conecte sempre a decisão de negócio e a política subjacente. Por isso é o decision owner. Mesmo que ele não for o risk owner, envolva o decision owner, tá? Também. E não perca de vista a tolerância. Uma das coisas mais importantes em matriz de risco, o pessoal não põe a tolerância. Qual é o benchmark? Não tem, não. Fala assim, tem risco de perder talentos potenciais na empresa. Legal, isso é importante. Qual é o nosso benchmark? Bom, empresas que têm uma gestão muito boa em relação a isso perdem, no máximo, 1% ao ano de talentos considerados potenciais. Quanto nós perdemos? Agora eu já tenho a tolerância, certo? É meu benchmark. As empresas não põem isso em lugar nenhum. O risco é alto porque alguém acha que é alto. Certo? É alto. Perder talento custa dinheiro para a empresa. Custa. Risco catastrófico. Põe catastrófico aí, que é importante. Põe vermelho. Quero que fique vermelho. E aí vai. Segue o barco. Muito bem. Parece que está tudo certo aqui na transmissão. Vamos continuar. Da visão geral para vocês aqui dessa temática. Eu vou meio que repetir, então eu vou passar rápido por esse slide, tá? Mas eu queria mostrar para vocês que cadastrar um risco não é simples. Né? Então, mesmo que você não avance em análises quantitativas, não faça coisas muito sofisticadas, fique mais uma quantificação leve, vamos supor assim, né? Por estimativa, que é válido também, né? Não é trivial. Tá? Então, qual é a sequência Risk Leap? Sequência de risco integrado da decisão. Como eu quero entender o risco dentro do contexto das decisões da empresa, tá? Eu preciso mapear as decisões junto com os riscos. É simultâneo. Tá? Então, eu faço assim, entende o negócio para compreender as incertezas inerentes e aquelas que são emergentes. Ou seja, que eu sei que vai haver decisões críticas, ou estão sendo tomadas decisões críticas, cujas incertezas não são óbvias ainda, elas não são inerentes, elas são novas. Por exemplo, só para dar um exemplo, o uso de inteligência artificial na empresa está gerando incertezas emergentes, a gente não entende direito elas ainda. Elas vão virar incertezas inerentes, toda empresa vai usar inteligência artificial no futuro, mas a gente não tem ainda muito bem enquadrado. Tá? E eu posso fazer isso em qualquer escopo que eu quiser. Então, o pessoal que está lá cuidando do sistema da qualidade, ISO 9001, o pessoal que está fazendo sustentabilidade, o pessoal que está fazendo modelos financeiros, pode fazer isso no âmbito deles. Não precisa ser no âmbito da empresa. Agora, lógico, aqui no curso, nós vamos pensar inicialmente sempre em empresa, porque é curso, tá certo? Mas isso vale para qualquer âmbito que você quiser, qualquer escopo, tá? Deixa eu aumentar aqui o zoom, né? Então, tá, joia. Obrigado. Tá.
Então, aqui pode ser uma empresa, uma unidade, um projeto, um processo, um tema transversal. Tá certo? Se um gestor de uma unidade de fabricação ou de prestação de serviço, uma área de pós-venda de um banco, quer fazer uma análise de risco da sua unidade, cara, não vou proibir. Ele vai seguir esse mesmo processo aqui, compreender as incertezas inerentes, tá certo? Porque, veja bem, por que eu uso a palavra compreender? É estudar, é ler. É o que nós vamos ver no próximo slide. Ler o quê? Vamos ver, tá certo? Vou entrevistar pessoas, vou ler coisas que vão me permitir compreender as incertezas, tá? Aí que eu vou mapeando as decisões críticas de Y e Z. São os fatores, o fator disparador e o fator indutor, né? Ou como alguns chamam, capacitor e vela de ignição, e a ignição, tá certo? É o que capacita e o que faz a ignição, certo? Vou descrever o risco, ou seja, eu vou descrever o todo, fatores, manifestação, impacto. Isso é descrever o risco, tá certo? Eu preciso fazer isso numa tabela? Não, mas é a forma inicial melhor que se apresenta. Tá? Tem outras mais complexas, a tabela é mais simples, que organizam essa informação. Eu vou fazer na tabela já no formato de conexão com outros objetos de interesse, né? Que é uma falha muito grande na maioria das tabelas de risco. Tolerância, né? Qual é a tolerância que está sendo usada? Tem políticas envolvidas? Qual é a decisão que está envolvida? Ou seja, eu vou começar a conectar, tá certo? Baseado num risco, num determinado risco, que é o que a gente está acostumado e vai manter, tá certo? Aí vem a fase seguinte, que responde um pouco a sua preocupação de tempo e recurso, Carlos. Né? A primeira avaliação, quando eu tenho que fazer um trabalho muito extenso, ou seja, eu estou fazendo um trabalho, como eu faço muito como consultor, né? Eu mapeio todas as incertezas da empresa, tá? No nível estratégico e corporativo. Aí eu não tenho tempo de fazer análise demorada para cada ponto de decisão importante. Tem suprimento, tem contrato financeiro, é uma selva. Né? O que eu faço? Eu faço uma avaliação expressa. Aí sim, o método tradicional de análise qualitativa funciona, porque ele é só para priorizar. Funcionaria também um GUT, né? Gravidade, urgência e tendência. Funcionaria outro método qualquer, multicritério, que você estabelece alguns critérios. Né? A gente usa, tradicionalmente, probabilidade, impacto. Eu uso também resiliência como critério. 3 critérios simples, que você fala, isso aqui preocupa? Então, aquela questão lá do suprimento que pode escalar o custo, né? O alumínio. Tá? Preocupa alguém? A exposição parece alta. Como é que está isso? Estou falando com o cara do comitê de suprimentos, é o dono da decisão. Convidei também o cara de programa de produção. Eles falam, não, isso não preocupa. A empresa tem um histórico muito bom de controle disso. Tá? Não vai deixar de dormir à noite não por causa disso. Tá? Eu vou por verde não porque eu medi, calculei, eu vou por verde porque eles falaram. Pô. Análise expressa, pô. Entendeu? É isso que as pessoas confundem. Elas querem usar esse método analítico para valorizar o risco, o X, dar valor ao X, quando na verdade eu estou atribuindo preocupação ao Y e ao Z, ao processo de indução, ao processo decisório. Tá? E eu vou atacar os temas críticos em que o dono da decisão fala assim, nós precisamos melhorar esse processo. Esse processo está quebrado. Eu quero que você me ajude a melhorar esse processo. Eu não durmo à noite. Eu não durmo à noite, porque eu que tomo a decisão. Ou o CEO, ou o CFO, ou alguém vai falar isso para você. Dá uma olhada nisso com o microscópio, por favor. Aí, ok. Então, esse é um tema crítico. Tá? Então, essa ferramenta que eu vou começar a falar na próxima aula, e mostrar a partir de hoje, que é o mapa de risco, é um perfil de risco, não é uma análise do valor X, é uma análise do processo decisório implícito, tá? Para aquele risco X, tá certo?
Eu vou atacar o tema crítico. Eu vou atacar. O que é atacar? Eu vou com unha, dente e alicate e sangue nos olhos. Aí eu vou atacar, porque o cara quer, o Decision Owner está afim, ele é meu parceiro. Carlos tem uma situação dessa presente agora, né, Carlos? Tem parceiros, tem gente que quer atacar junto. Vamos para cima. Vou usar a melhor ferramenta possível dentro do recurso e dos limitantes, das restrições, certo? Para isso, eu vou olhar o portfólio de ferramentas, escolher o tempo que eu tenho, o custo que eu tenho, quem está a bordo, quem não está, e atacar o tema com a melhor forma possível, tá certo? Aí eu vou reportar os resultados dessa revisão de XYZ, né? E qual é o que o cara quer escutar? O que eu mudo nas políticas e nas decisões? O X é só o argumento. É o argumento. Você está perdendo o X, pô. Já está perdendo. Você está orçando esse risco, pô. Que a pior coisa que orçar um risco já não está nem aceito, ele está orçado já. Preferia que você nem soubesse. Você sabe, está orçando e está achando bom, pô. É só você mudar algumas políticas, algumas decisões, a gente melhora esse quadro. Certo? E aí você volta à etapa 1. Por quê? O tempo que você se dedicou a atacar temas críticos, o mundo mudou. Né? Então, por que é expresso aqui? Porque, em vez de você ficar demorando para povoar matriz de risco, e criar... eu conheço empresa que ficou 2 anos fazendo matriz de risco antes de tomar qualquer decisão. Nossa. 2 anos. Tem uma empresa, eu não posso falar quem é, empresa grande, tinha 3.000 riscos cadastrados antes de começar a discutir o primeiro. Então, não tem nada a ver com quem está na sala, tá? É caso real. Tá? Eles compraram um software, cadastraram, ficaram 2 anos com uma consultoria cadastrando, aí viram que não ia dar certo desse jeito e me contrataram. Entendeu? E aí a gente mudou a forma de... E aí eu falava assim, joga fora esse risco. Como joga fora? Os caras... Joga fora, porra! Isso faz parte do natural da empresa, vocês são bons disso, cara. Joga fora. É só para aliviar. E era uma cooperativa agrícola. Tá? E não era o Lambra, que está no Risk Leap, é outra empresa. Tá? Enfim. É isso. Como eu faço com transversalidade? Esse é um problema que todo mundo vai enfrentar. Né? O que é transversalidade? Você tem um tema, como ESG, e dentro desse tema tem vários risquinhos, um monte, 1 trilhão de risquinhos. Nós vamos ver na próxima etapa, tá? No próximo slide. Vamos para ele já. Antes disso, deixa eu falar, então, eu traduzir isso em linguagem visual. Tá? Aqui é o que eu procurei mostrar. O risco é o amarelo. O que está dentro do que a gente chama de risco? Né? Se eu usar a teoria das 3 coisas, né? Deixa eu botar até um negrito nesse cara aqui. Se eu consigo. Acho que eu consigo. Não consigo. Depois eu vou. Veja aqui. Um black aqui, pronto. A gente tem falado o seguinte, que o risco é composto de 3 grandes partes, né? Um enabler, um Z, certo? Que é a causa raiz, né? Ou as causas raízes, certo? Um disparador normalmente é 1, né? Então você tem N Zs para 1Y, no máximo 2Y, que é o disparador, é o evento. Muita gente chama de evento, né? No nosso caso, era uma escalada de custo de alumínio. E aí, não sei se vocês lembram da outra aula, você tem que decidir se a escalada de custo, você considera isso somente a partir de um X% lá de inflação do item, né? Qual é o threshold, né? Então, você tem uma premissa de custo do alumínio no planejamento e você tem um threshold, que a partir do qual você chama de disparo.
né? O gatilho. O risco aconteceu, é um acidente, tá certo? E você tem a exposição residual. Se o risco não aconteceu. Se o risco já aconteceu várias vezes, você tem também histórico de perdas aqui, né? É risco recorrente. Tá? Fora do risco, você tem uma série de objetos de interesse. São coisas que você fala, poxa, eu precisava amarrar esses caras aqui com algumas coisas que seriam muito úteis para mim fazer análise, para mim entender melhor esse quadro aí, tá? Então eu tenho, por exemplo, a decisão, principalmente, qual é a decisão, né? Que é o que decidiu ter o Risk Enabler, né? O que permitiu que o Risk Enabler existisse? Se for uma causa raiz concreta, né? Mesmo se for uma causa raiz cultural, né? Por exemplo, eu posso ter uma decisão de negócio, de organização, por exemplo, de estrutura organizacional, que gerou essa cultura, né? Então, por exemplo, a NASA teve vários acidentes históricos lá de espaçonaves, porque havia uma cultura falha de segurança. Ela começou a ter uma cultura de custo em detrimento a uma cultura de segurança. Isso é um enabler, é um capacitor de risco. Por que chama capacitor? Porque ele fica estocando, ele fica acumulando, ele fica inchando, tá? Até dar o disparo. E o disparo vem por uma eventualidade, uma situação propícia, tá certo? Vem o disparo. Mas a causa raiz está lá fora. Esse é que é o problema. Dificilmente, quando eu estou cadastrando um risco, eu consigo chegar em causas raízes sistêmicas, organizacionais. Todos vocês que trabalham com ação corretiva sabem disso, o quanto é difícil você ir nas causas raízes sistêmicas, aquelas bravas mesmo, que dependem de mudança mental da empresa, né? Mudança política, né? É complicado. Mas, em muitos casos, e o exemplo do alumínio é um exemplo bom, eu tenho uma decisão de negócio muito clara, muito específica. Existe uma consciência do risco na decisão. Então, eu preciso mapear também, porque eu vou conversar com esse cara aqui para entender o risco, tá certo? Eu vou mapeando isso, não tem assim uma ordem. Primeiro a decisão, depois o enabler, depois eu vou entendendo a empresa, eu vou já deduzindo incertezas inerentes, né? Então, eu pego lá o Daniel, por exemplo, é Transpetro, tá? Então, Daniel, não vou falar nada confidencial aqui, tá? A Transpetro, pasmem, transporta derivados de petróleo e petróleo. O nome é bem propício, pertence à Petrobras. Então você fala, tem tanque nisso aí, não tem tanque de combustível, petróleo? Tem. Pô, mas então tem risco de vazamento, explosão? Tem. É incerteza inerente. Por que é inerente? Eu não sei qual é o controle que o Daniel e o pessoal dele têm sobre isso, cara. É inerente que eu não sei o controle. Eu não posso afirmar a exposição residual só com incerteza inerente. Mas eu já vou fazer uma nota. Antes de ir para a Transpetro visitar, eu já faço uma nota. A Transpetro tem risco de vazamento, incêndio, explosão, porque está lidando com combustível, pô. Certo? Nafta, gasolina, querosene, né? Coisinha leve, tá certo? Então, legal. E eu sei que tem decisões que estão sendo tomadas lá de como lidar com esses produtos, né, que são inflamáveis, tá certo? Toda decisão de negócio tem um objetivo e resultado-chave. Por que eu preciso saber o objetivo e o resultado-chave, o tal do OKR? Porque ele é um contexto da decisão. Então, por exemplo, se eu estou num modelo de objetivo de custo, por exemplo, em detrimento de segurança, eu quero entender isso, porque ele está influenciando a decisão. Eu começo a fazer links, né? Começo a estabelecer links aqui, certo? O OKR tem um link com o objetivo de negócio, aliás, com a decisão de negócio, certo? Eu começo a ter aqui uns carinhas interligados aqui, tá? Eu posso fazer um mapa específico dessa decisão de negócio, indo para o risco, eu posso fazer da política. Agora, quando eu estou fazendo para a empresa inteira, estou fazendo primeiro o arcabouço
do projeto lá de intervenção na gestão de risco, não dá tempo. Então, o que eu faço? Eu vou risco a risco e vou pondo nas células da linha do risco, eu vou pondo esses caras aí, tá? É isso que eu faço. Então, eu falo, esse risco, que é esse enabler com esse driver, com essa exposição, ele é decidido nesse lugar aqui. Eu ponho isso lá na tabela, tá? Aí eu ponho o OKR, então ele é ligado a esse OKR aqui, tá? Então eles têm lá um objetivo de ganhar X milhões de dólares com essa transação de alumínio. Eles têm um objetivo lá, eles querem atingir uma meta lá. Isso é importante, é um contexto que eu não quero perder de vista. Olha, e tem uma política lá também, então eu ponho a política. Tem uma premissa de planejamento, eu ponho a premissa de planejamento. Eu não preciso pôr o valor, veja bem, eu posso pôr só um lembrete, um link, alguma forma. Tem uma premissa, tá orçado essa porra. Tá? Teve incidente, já teve, sim, a gente já perdeu uma vez, há 5 anos atrás, a gente perdeu dinheiro com alumínio por causa de escalada. Tem incidente, né? Pode nem ser uma perda real, pode ter sido uma ameaça, pode ser o que o americano chama de near miss, ou quase incidente, ou incidente. Não teve um acidente, mas o cara escorregou e quase bateu a cabeça, tá certo? Eu quero saber também. Tem KPI desse cara aqui? Tem. Tem KPI disso aqui. Vamos ligar também, tá? Tem carrinho do incidente. Tem o número de incidente. Olha que legal. Quando é que eu vou ver isso? Nas entrevistas. Estou mapeando esse risco aqui. Agora, o que mais que eu preciso do risco? Tem que saber qual é o controle. Eu vejo uma matriz de risco sem ter os controles, eu falo, como é que eu sei qual é a exposição residual? Se eu não sei o controle. Né? Mas nem de cheiro, eu tenho que saber o cheiro, pelo menos. Eu quero saber qual é o grau de confiança nos controles, principalmente. Né? Se o controle é mais ou menos já de saída, né? A gente vê muito isso em cybersecurity, por exemplo. Você fala, como é que você mede os controles? Né? Você tem, por exemplo, um Key Risk Indicator dos controles? Eu posso fazer essa amarração aqui, tá? Você tem um indicador do funcionamento dos seus controles? A auditoria interna pega no seu pé? Tem relatório de auditoria de controles de cyber? Tem aqui, está aqui. Pô, eu estou vendo aqui que você atingiu somente 60% da eficácia de controle. Tá? Então, se o hacker entrar, vai passar hacker para cá, para esse lado de cada equação. Né? Porque até aqui é só prevenção, né? Estou preocupado com a manifestação agora, né? Nós temos sim, temos tido uns incidentes. Tá. Então, você, ao mapear e entrevistar a pessoa, você vai tomando nota disso para poder construir a tabela. Tá? Como é que você controla a mitigação? Então, essa é uma controvérsia que existe hoje. Tem gente que chama mitigação o controle pós-manifestação. E tem gente que chama mitigação para o todo. Tem muitas empresas que chamam o incidente de issue, muito comum, tá? Ou de não conformidade. E, na verdade, faz parte do mesmo balaio que é externo ao risco, que é dos incidentes ou dos near miss, tá certo? Ou o issue e incidente podem estar contidos dentro do histórico de perdas reais. A gente precisa ver qual é a cultura da empresa. Isso vale para os consultores, principalmente. Né? Qual é a cultura da empresa nessa terminologia? Porque, de repente, o que eu entendo como incidente lá da ISO, né, das ISO, a ISO 22301, 22, que chama incidente de uma coisa pequena ou menor, tá certo? De repente é uma perda mesmo, uma perda real, é o risco já, ele está se manifestando. Tá? Então eu tenho que saber trabalhar com essa mudança de nomenclatura para aquela empresa específica entender o que eu estou fazendo. Tá? Mas nesse modelo aqui geral, ele usa muita terminologia ISO, né? E no qual incidentes é um prenúncio do risco. Você está vendo essa vela de ignição dar umas faiscadas, assim, entendeu? Ela não acendeu de vez ainda, mas está ameaçando, tá certo?
Então, a mitigação, ou controle de mitigação, ele é pós-manifestação, na linguagem da gestão de crises da ISO. Tá? Então, tudo que é resposta, emergência, contingência, recuperação, gestão de crise, contenção, essas palavras são típicas de controles de mitigação. Eles visam coibir a exposição, né? A exposição real. Certo? E eu tenho um histórico de perdas reais que compõem um quadro importante para a exposição residual, porque ao olhar para o retrovisor, eu olho para o para-brisa, né? Por correlação. Tá certo? Isso tudo entra na tabela, e eu gosto de fazer tabelas que contêm isso aqui também. Tá? Então, a partir da próxima sessão, nós vamos construir tabelas juntos, para já praticar esses elementos todos aqui. Tá? Agora, Nutini, que técnicas a gente usa para entrevistar as pessoas? Tendo esse modelo em mente, né? Você tem que extrair esses elementos, né, para cada grupo de incerteza. Em que nível você vai? Né? Porque, pô, se eu for fazer isso aqui para todo e qualquer risco de uma empresa grande, de grande porte, eu não vou terminar nunca. Vai acontecer aquela história de você ficar 2 anos mapeando e no final não chegou em lugar nenhum. Certo? Então, vamos começar de baixo para cima ou de cima para baixo? Bom, eu gosto de começar de cima para baixo. Então, esse é o método que eu costumo ensinar. Eu acho que faz todo sentido, porque se você não entender estratégia, modelo de negócio, objetivos principais da empresa, o que ela publica, o que os stakeholders pensam na empresa, tá certo? Como é que ela se mostra, né, em termos de sustentabilidade, em termos de uma série de outros princípios básicos, tá certo? Eu não consigo, não adianta ficar olhando o risco no nível baixo da pirâmide, né, onde, aliás, existe um domínio técnico muito predominante, né? A empresa geralmente sabe o que está fazendo no nível operacional, né? Você não estaria produzindo aeronave, catavento, transportando petróleo, né, e gerando energia elétrica, etc, etc. Certo? Ela sabe o que está fazendo na operação. Né? O problema é de cima para baixo. O problema é como que nós estamos com sistemas e cultura criando risco para as minhas decisões, tá certo? Então, vamos ver métodos que vai ser mais rápido. Eu vou me remeter às técnicas de identificação, àquela figura das pedras, que eu falei que eu preciso ter o quadro completo. Né? Na verdade, eu estou usando o fator de risco meio como o centro, que é o Z e o Y. Tá? Então, a Libra pode flutuar em relação ao real. Né? E eu tenho um contrato em Libra. Então, eu tenho Y e Z determinado. Tá? Eu estou preocupado com um Y, uma manifestação, né, ligado ao Z, que é a escalada, um comportamento anômalo da Libra, nesse caso, em relação ao real. Né? Então, a minha pergunta é: a exposição? Quais são as decisões que a empresa toma e qual é o tratamento que ela tem na questão? Tá? Normalmente, eu parto daqui, mas pode ser que eu estou numa conversa, uma entrevista, e eu pergunto lá para o CFO, por exemplo, não tem nada a ver com isso aqui, o CFO, ele está aqui. Vocês apostam em moeda? Olha, a gente tem algumas apostas em moeda, assim, por exemplo, os caras têm um contrato em libras lá na área XY, na área de defesa da Embraer, por exemplo, tem uns contratos em libras. Lá. Então eu anoto lá. Né? Ou eu tenho que voltar a falar com o cara da unidade, ou eu tenho que, na próxima reunião, trazer o assunto à baila. Tá? Então, esse esquema aqui, eu posso começar a entrevista em qualquer ponto, mas tipicamente eu começo pelo fator de risco, porque é o mais óbvio para mim. Eu já li, eu sei o que a empresa faz, ela trabalha com moeda, porque eu olhei na demonstração financeira, eu vi que ela tem uma exposição de moeda, ela colocou isso no relatório anual, está no balanço, ela tem que fazer tradução de câmbio no balanço dela,
Ela fez um comentário lá que em US-GAAP ela é obrigada a declarar isso, mas não na contabilidade brasileira. Então, eu, por experiência, eu já coloco lá a questão da moeda. Então, eu vou partir do fator. Eu vou falar assim, bom, quando eu falar com o diretor de comercial, porque esse é um problema comercial lá, de venda, certo? Eu vou colocar essa incerteza se ele não mencionar. Se ele não trouxer isso, eu vou mencionar. Né? Tipicamente, o que acontece? Quando eu pergunto quais são os principais... Eu não pergunto qual é a exposição, eu pergunto quais são as decisões que você toma que contêm risco. Essa é a pergunta boa, chave. Tá? Em que fóruns vocês decidem? Você decide coisa que você se sente incomodado, ou individualmente, ou mesmo em colegiado, se sente incomodado com a forma como você está decidindo? Você está sentindo que a exposição não está clara para você, exposição a risco? E você vai ficar surpreso como essa pergunta traz mais abertura e mais sinceridade do que se falou, olha, eu estou sabendo que você tem exposição, tá? Peguei você. Você coloca a pessoa contra você para fazer isso. Então, para jogar o jogo, o cara principal, assim, mas não tem a menor dúvida, é o agente decisor de negócio, é o cara que cria o Z. Tá? É a pessoa que induziu o risco, é quem decidiu isso aqui, ó. No caso aqui é suprimentos, né? Desculpa. Não é o diretor de venda, é o diretor de compra. É o cara do comitê de suprimentos, é o cara decisor, é o diretor de suprimentos. Tá? Vocês compram insumo da Inglaterra, então vocês trabalham com livro. Trabalhamos, sim, senhor. Você se sente confortável com o método de análise de exposição? Né? Eu não me sinto muito confortável, né? Eu acho que é muito empírico, muito qualitativo, muito chutado. Eu já perguntei para os caras lá como é que contratar uma consultoria. Eu falei, legal, então posso colocar como uma preocupação sua? Pode. Daí eu vou em frente. Aí eu exploro. Eventualmente eu vou descer num nível mais analítico de dados, tá certo? Para confirmar essa conjectura, tá certo? Mas é assim que eu começo, tá? Olha o que eu tenho que ler como consultor, né? Ou, caso do Carlos, por exemplo, que é meu cliente, a gente faz junto isso, a gente vai se debruçando sobre os materiais da empresa e vai abrindo, né? Mas eu costumo, mesmo quando eu sei que isso vai acontecer, eu costumo olhar relatório anual, demonstração financeira, apresentações que estão disponíveis publicamente, relatório de desempenho contra metas, começa a pedir coisa para a empresa, a gente faz o famoso NDA, né, acordo de confidencialidade, começa a pedir coisa para a empresa. Me manda essa apresentação, me dá esse relatório, né? Consulto rede social, como que a empresa se coloca, o que ela considera importante, quais são os valores que os stakeholders estão enxergando, né? E que pode ser importante para os stakeholders. Não costumo entrevistar stakeholder, eu acho um risco enorme fazer isso como consultor. Tá? Um risco enorme. Eu não gosto de ver clima organizacional, falar com o cliente para saber se eles estão contentes. Não é meu papel. Meu papel é entender o processo decisório interno. Tá? Relatório de auditoria, relatório do GPTW, tudo isso a empresa entrega tranquilo. Uma coisa muito importante que a gente esquece, ver como é que a empresa encadeia os processos, como é que é o supply chain, como são feitos os contratos, tá certo? E aí eu vou, né, as regulamentações, como é que a empresa é em termos de compliance, o que afeta mais em termos de compliance, o que ela tem que tomar cuidado, legalmente falando, né? Segurança do usuário, segurança do trabalhador, aquelas questões de ESG, né, de compliance. E eu vou colocando isso como enablers e drivers. Eu vou separando em X, Y, Z. Esse cara me falou de X, esse cara me falou de Y, esse cara me falou de Z. Estou juntando aqui as peças. Tá? E aí eu consigo ter um quadro para mim dos riscos da empresa, né? Desse conjunto de informações. Né? A empresa não tem política, não tem problema. Vamos lembrar que tolerância e política são coisas que podem existir na nuvem mental, não necessariamente no papel. Tá? Uma política pode ser muito clara, muito presente, e isso é um documento não existente.
Tá? Ela é praticada, é uma política da empresa. Tá? Então, tem empresas pequenas que não tem muito arcabouço documental, tem política que o dono falou, todo mundo segue e acabou. Pô. Aqui, a pergunta do Carlos sobre coisas transversais. Olha que eu tenho aqui o decisor e o decisor de risco. Então, o que acontece? Você tem, às vezes, a pessoa que toma uma decisão sobre o X. O que eu faço com esse pepino? Com esse desvio da normalidade que eu tenho aqui, tá certo? E tem o cara que criou o risco, está na causa raiz. Eu tenho que entrevistar os dois para fechar. Enablers e drivers com a manifestação e a exposição. Eu tenho que fechar esse quadro. Tá? Quando eu estou fazendo uma tabela de riscos da empresa. Eu vou passar para vocês, eu estou em fase de construção disso aqui, são os pontos críticos de decisão checklist. Tá? Fica uma oferta do programa para vocês, se vocês quiserem usar, ele ajuda você a fazer seu programa de entrevistas por grupos de entrevistas. Então, você vai falar com o pessoal do planejamento estratégico. O que eu estou interessado? Um auditor que quer pegar problema, né? E muita gente acha que gestão de risco é isso, segunda linha. Eu quero descobrir quais são os riscos estratégicos da empresa, quero pegar os caras, dar um laço neles, e dar uma puxada no laço e extrair risco estratégico. Então eu pergunto assim, quais são os riscos estratégicos da empresa? Pô, vamos ver o SWOT aqui. Esse projeto aqui tem, né? Ele pode não dar certo, esse novo produto aqui, né? Pode não dar certo essa estratégia. Qual que é o grau de risco? É alto, baixo? Não, é alto. Legal, peguei. Taca vermelho. Você não pegou porra nenhuma. Você está se iludindo. Você está achando que você está fazendo análise de risco e não está. A pergunta não é essa. A pergunta é qual é o processo em que vocês analisam a exposição de um projeto desse tipo. Você tem um projeto de novo produto, você tem um valor presente líquido, você tem uma expectativa, tem um OKR ligado a esse projeto. Como é o processo decisório? A minha área é planejamento estratégico, eu não participo. Você acha que você deveria participar? Onde que isso é decidido? Tem uma comissão de novos produtos. Tá? Você não acha que devia participar como estrutura organizacional? Eu acho que não. Legal, tá bom. Então, acabou a reunião. Essa pergunta, esse risco vai ficar para a comissão de novos produtos. Esse cara não sabe. Ele não entende lufas de novos produtos. Ele está fora do processo. Eu tenho que buscar alguém que saiba. Mas ele pode me explicar, por exemplo, como é que é feito o SWOT, como é que é decidido o que fazer com os T's lá, os WT do SWOT, né? Weakness and Threats. E a gente pode extrair alguma informação do processo decisório no planejamento estratégico. Né? Como é que os riscos são seguidos, né, após a análise SWOT? Como é que eles se transformam em decisões lá na frente? E eu vou te ser muito sincero, o planejamento estratégico normalmente não toma decisão nenhuma de Z e Y. Quero dizer, o planejamento estratégico é lá 2, 3 analistas de planejamento estratégico, eles ajudam a fazer o planejamento estratégico, mas não são eles que decidem. Eles são que nem nós. Eles estão na observação, entendeu? Aí eu venho para o planejamento financeiro. Aí eu começo a ter os caras que decidem. Decide fazer seguro, decide empregar capital de terceiros, pegar financiamento. Tem um plano econômico financeiro, um forecast da empresa. Tem um plano de hedging cambial e de derivativos. Aí eu quero saber como é que eles tomam essas decisões. Né? Quero ver como é que eles tomam essas decisões. E por aí vai. Então eu fui agrupando. E aqui tem um exemplo interessante. Sustentabilidade é um tema transversal interessante, né? Então, notem que por ser transversal, eu tenho aqui 3 temas que se tocam, eles se conversam.
Sustentabilidade, responsabilidade social e prevenção de corrupção. Por quê? O maldito ESG, ele quer abarcar o mundo, ele quer abraçar o mundo. Então, tudo cabe dentro do ESG. Até o financeiro cabe dentro do ESG. Aí você fala assim, tá bom, a empresa agora ela é obrigada a fazer análise de materialidade dos aspectos ESG. Certo? Então, tem um conjunto de riscos que saem dessa premissa aí. Eu tenho que ter um plano de ação para aspectos materiais, de nível estratégico. São os objetivos lá da empresa para sustentabilidade. Tá? Então, o meu risco aqui é a execução inadequada desse plano. Porque se eu não executar conforme previsto, eu tenho um problema de margem, eu posso perder investidor, etc, etc. Tá? Conclusão. Eu vou mapear esses riscos aqui na minha tabela, no meu perfil de risco corporativo. Só que se eu continuar descendo a sustentabilidade, eu começo a mapear riscos táticos e operacionais. Começa a descer demais. Eu vou chegar num ponto que eu vou ter o risco do equipamento de galvanoplastia da fábrica 51 do Mato Grosso, da unidade no Mato Grosso, ter um impacto ambiental. Aí eu desci demais, eu estou no risco lá embaixo, tá certo? Não dá para fazer isso. No nível corporativo, eu vou ficar nesse cara aqui. Aqui saiu, foi para o âmbito tático. Né? A derivada disso eu espero que as empresas tenham um perfil de risco de monte nos seus sistemas. Muitos perfis de risco. No mínimo que ela tenha uma tabela central com classificação suficiente para poder fazer extração. Quero ver os riscos de sustentabilidade da unidade X do Mato Grosso do Sul. Eu puxo, tá certo? Eu consigo fazer leituras, vistas verticais. Eu nunca consegui. Se alguém conseguir, parabéns, né? Conseguiu fazer uma matriz única corporativa, numa empresa de grande porte, com um monte de risco classificado, eu consigo extrair verticalmente, horizontalmente. Horizontalmente é mais difícil ainda, que é você enxergar conexões no âmbito tático, por exemplo. Né? Então, eu tenho aqui um risco de corrupção que afeta esse objetivo aqui de ESG. Só que esse risco de corrupção, no nível operacional, ele está também lá no outro lugar, lá, que tem um risco financeiro lá de corrupção. Tá? Isso fugiu totalmente ao meu controle. Então, nunca vi funcionar. Quem conseguir, parabéns. Me mostra que eu vou apresentar para o mundo inteiro. Né? Porque uma das questões principais hoje a gestão de risco deveria se preocupar com temas críticos e, sim, agregar valor a esses temas críticos por análise de Pareto pura e simples, tá certo? Ou a gente deveria ter essa visão geral que permite a gente intervir em qualquer lugar da empresa, a qualquer momento, porque eu estou enxergando a empresa funcionando. Né? Essa segunda visão é a visão tradicional, das ISO, do COSO, e me lembra muito a ingenuidade do empresário do Tempos Modernos. Eu não sei se vocês lembram de Charlie Chaplin, que ele ficava com um monte de televisão, isso na década de 30, hein? Já tinha televisão lá, 40, aliás, Tempos Modernos na década de 40. Ele ficava monitorando a fábrica, né? Aí o cara parava, parecia ele na tela, que nem um Big Brother lá com o microfone. Você parou por quê? Então, você lê a ISO 31000 Code, se você ler errado, você chega à conclusão que você precisa ter um sistema de controle dos riscos da empresa. E não é isso. Você precisa ter um sistema que priorize as decisões. É diferente a abordagem. Né? Tá? E essa é a jornada que a gente vai fazer, então, na próxima sexta-feira. Nós vamos olhar, então, fatores de risco. Tá? Aqui é de um cliente, não é o que eu queria mostrar aqui.
Seção 1, já tinha isso aqui. Não, seção 2. Nós vamos começar com uma plataforma mais tradicional e vamos enriquecendo ela com os objetos de interesse que a gente citou, tá? Então, isso aqui é uma... eu vou mandar já de antemão para vocês. Essa planilha tem bastante linhas. Ela é tipo um checklist. Ela foi feita com base em cooperativa agrícola. Ela serve para qualquer negócio. São 200 linhas, basicamente, né? Grosso modo. Os riscos estão classificados em estratégicos, compliance, operacional e financeiro. É parecido com o CUSO. Tá? E ele segue uma classificação tradicional, em que você atribui uma taxonomia, né? Risco de estratégico, de modelo de negócio, e o risco, o indutor é a proposta de valor para os cooperados. É o Z. Aí eu coloco aqui o Y e o X, meio que misturado na manifestação. Tá? E aqui eu coloco... mais algumas informações, nós vamos fazendo junto, e aqui eu analiso o risco. Tá? E vocês vão ver que eu nunca analiso o valor de risco, e sim a razoabilidade do risco, que é uma coisa diferente. Aí as amarrações. Nós vamos colocar também a decisão aqui, para vocês verem como é interessante quando você começa a olhar por decisão. Inclusive, atualmente, eu tenho agrupado por decisão. Primeiro o agrupamento principal, que é fácil de fazer no Excel, é lógico, você só escolhe, né? Tá certo? Por decisão, tá? Isso vai ficar, então, para a próxima aula. Carlos, alguma pergunta, alguma colocação adicional? Eu tenho uma última pergunta. Se o Z, ele pode, que é o enabler, ele pode ser uma oportunidade? Pode. Ele induz, né? Nesse ele é uma caso, incerteza que vem de uma coisa boa. Ele cria uma condição que pode ser favorável, né? Inclusive, quando a gente fala em volatilidade de moeda, de preço, né? Ele tem um lado positivo, sempre. Sim. Né? Um projeto, né? Que tem um custo, tem um orçamento, ele tem a oportunidade de o custo ficar abaixo do orçado. Ok. Perfeito. Então, é risco positivo, né? Sim, risco positivo. Nesse caso aqui da Embraer, por exemplo, é um caso real, tá? O que acontece? Realmente a Embraer, em algumas coisas, ela se considera um bom trader. Um bom trader, ou seja, eu ganhei tanta experiência em comprar isso, ou vender isso, que eu me permito correr esse risco, tomar esse risco. Tá certo? Porque eu entendo que a minha exposição é numa cauda lá de cachorro, que é razoável. Entendi. Tá entendendo? Ela está usando o risco positivamente. Ela tá falando, eu acredito que eu vou ficar do lado positivo da curva. Tá? Perfeito. E tem a teoria do limite central também, né? O cara te fala assim, olha, eu estou fazendo isso todo dia, tá? Então, se um dia ou outro eu perco, não tem problema. É que nem o Warren Buffett, tá? Ele está ali, teoria do limite central. No meio ali eu ganho. Tá certo? É isso aí. Mas eu perco às vezes, tá? Eu não tenho problema nenhum de tomar risco desse tipo. Nenhum, acho que deve. Outro dia eu falei para um cliente meu, eu acho que vocês podem tomar esse risco aí. Entendeu? Pode aumentar essa exposição, se você quiser. Porque você tem o controle, você tá numa faixa confortável em relação ao benchmark. Entendeu? Ok. Então, você está sendo conservador, claro. Ok, mas podia ser mais... Sim. Por quê? Porque a incerteza indutora, ela é para cima e para baixo. Agora, cybersecurity, por exemplo, eu não conheço nenhum Z positivo, cara. O cara põe dinheiro na sua conta. Ninguém põe dinheiro na sua conta, ninguém te hackeia para te dar um equipamento de presente. Sim. Então, não tem certeza positiva, às vezes, num determinado risco. Tá certo? Ok. Legal? Perfeito. Legal, perfeito.
É isso. É isso para hoje. Obrigado por ter aí brilhantado Imagina, obrigado a você. Muito enriquecedor. A sessão. Né? Muito bom. E nos vemos semana que vem. Nós nos vemos na semana que vem, exato. Então tá bom. Em breve. Em breve. Bom final de semana para você, Nutini. Você também. Obrigado para todos que assistiram gravado. Né? Tá bom. Obrigado, um abraço. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado.